Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje o nosso papo vai ser sobre Jardim da Besta, um livro publicado pela Universo Simulado e escrito pelo Luiz Cláudio Gonçalves, também conhecido como Sensei, né? E aqui a gente vai ter, salvo engano, o primeiro romance, né, da Universo Simulado, ambientado aí no cenário de Obscura, né, que é um cenário de terror e tal, de fantasia urbana da Universo Simulado. O livro ele tem aí aproximadamente 116 páginas, divididas em 7 capítulos, e agora a gente vai dar as impressões sobre o livro, né? Afinal de contas, do que trata Jardim da Besta. Olha só, pessoal, para a gente começar aqui o nosso papo, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do livro para vocês, tá? O Jardim da Besta, ele vai ser um livro que vai misturar aí várias referências, né? Várias influências, muita coisa de fantasia urbana, de ação, terror, até um toque de filosofia, talvez um pouco de misticismo, alguma coisa nesse sentido, enfim. Olha só, o livro ele tem 116 páginas, como eu falei, né? Então uma leitura rápida e tal, uma leitura interessante, uma leitura ágil, né? Pelo menos comigo prendeu a minha atenção, então se você tiver tempo disponível, você consegue ler rapidinho ou pode ir fracionando aí para ir digerindo a história aos poucos, o que eu particularmente acho mais interessante, tá? Mas olha só, do que trata o Jardim da Besta? Qual é a trama principal? Qual é a história do livro? Na verdade, aqui a gente vai ter duas tramas que, obviamente, em algum momento vão se cruzar para dar o grande desfecho do livro. Eu não vou dar spoilers aqui da história, tá? Mas eu vou dizer aqui em linhas gerais, mais ou menos do que ele trata, para vocês terem uma ideia, né, do que se passa no livro. Então, o primeiro grupo de personagens que a gente vai acompanhar, a primeira trama, vamos chamar assim, acompanha um grupo de caçadores de criaturas sobrenaturais, tá? Um grupo formado aí para proteger, vamos colocar dessa forma, a humanidade contra criaturas sobrenaturais malignas. Então a gente vai acompanhar os integrantes desse grupo, né? Que são o Charles Anubis, né? O codinome Anubis Hunter, o Jorge Thanatos, o Daniel Shinigami, a Sandra Kali Castella e o Osiris, que é o chefe desse grupo, o chefe de operações, né? Aquele que passa as missões, vamos colocar assim. Então, nessa parte da história, a gente vai acompanhar esse grupo que percorre aí o mundo, né, em diversas localidades, justamente identificando e caçando essas criaturas sobrenaturais. Só que, claro, nem tudo é o que parece. A gente vai acompanhar algumas dessas missões desse grupo, tá? E aí a gente vai conhecendo um pouco melhor os personagens, quais são os dramas pelos quais eles passam, qual é a história deles, né, qual o relacionamento entre eles. Tudo isso vai sendo construído ao longo das missões. E aqui a gente vai ter, basicamente, a parte toda da ação, né? Porque você vai ter, claro, as caçadas, as emboscadas, as armadilhas ali, a tática que eles utilizam. Então, isso é bacana para quem gosta de livros de ação, né? Dessa pegada mais de aventura, vamos colocar assim. É bacana, as cenas são legais, o livro é bem descrito, né? Essas cenas são bem descritas, você consegue visualizar bem as cenas, né? Então é bem interessante acompanhar esse lado do grupo. Além, claro, de você ir aos poucos conhecendo o passado dos personagens e a personalidade de cada um dos integrantes desse grupo. Uma coisa que é interessante comentar também é que, na verdade, esse grupo de caçadores, eles foram reunidos, né, pelo Osiris, né, pelo chefe, porque este chefe, ele tem uma obsessão, vamos colocar dessa maneira. Ele procura uma criatura específica que eles já rodaram vários lugares e nunca conseguem encontrar, e nunca conseguem nenhuma pista dela, que é justamente a criatura conhecida como a Besta, ou o Jardineiro. Né? Então, na verdade, toda a existência desse grupo gira em torno de encontrar a Besta, porque tem alguma coisa no passado do Osiris que está relacionado com a Besta. Então, essa obsessão dele, esse desejo de vingança é o que move o grupo, vamos colocar dessa maneira, para tentar localizar e identificar o habitat atual da Besta. Na outra trama do livro, a gente vai acompanhar a Adriele. Tá? A Adriele é uma garota de aproximadamente aí uns 9, 10 anos, alguma coisa assim, que mora com um pai que é um engenheiro, né? A mãe dela já faleceu, ela mora com um pai que é um engenheiro que está trabalhando na construção de um condomínio, e eles moram nesse condomínio que está sendo construído. Tem poucas casas habitadas ainda, e o condomínio vai se expandindo às margens de um bosque, tá? Então a garota, ela se sente de alguma forma atraída por esse bosque, começa a visitá-lo durante a noite, e encontra uma outra figura misteriosa lá, a chamada Kay, né, que é a dama do bosque ou alguma coisa assim. Então ela começa a desenvolver um relacionamento com essa personagem, né, tipo de carinho, de amizade. A Kay sente alguma coisa na garota diferente, alguma coisa mágica também, né, sobrenatural, alguma coisa nesse sentido. Só que esse bosque, né, tem uma outra criatura que habita, que é justamente a tal Besta, que está relacionada com a Kay de alguma forma, né? A Kay, ela é tipo a dama do bosque mesmo, então tem a questão de um jardim, de um espaço diferenciado dentro desse bosque,
E aqui é como se fosse a guardiã desse espaço e a besta é a protetora desse jardim. Por isso que também é conhecido como jardineiro. Então, obviamente, né, já que o grupo lá do Osíris e do Anubis está procurando a besta, em algum momento as histórias vão se cruzar para a gente ter o grande desfecho. E uma coisa que é interessante de comentar também é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O livro, ele tem 7 capítulos, como eu falei, mas as histórias elas vão sendo contadas de forma entremeada. Deixa eu selecionar aqui uma parte. Olha, tipo assim, você vai tendo diferentes partes, olha, de repente você salta, vê um ponto de vista de outros personagens, né, volta para um outro grupo e tal. Então isso, tem vários outros livros que são assim, claro, né, mas isso, na minha opinião, dá uma agilidade na leitura, uma agilidade na trama, porque você não fica preso naquele capítulo só a visão dos personagens e às vezes depois você vai para outro, aí a história retrocede um pouco no tempo para acompanhar. Não, aqui as coisas vão acontecendo em paralelo. E como eu comentei, é uma leitura bem ágil, bem interessante mesmo, que prende a atenção do leitor, porque a história é legal. Tem alguns conceitos bacanas que são desenvolvidos, né? Os toques ali de filosofia, as referências são legais também. Então, assim, é uma história que é divertida, dá vontade de ler, você consegue se identificar com alguns personagens, você consegue torcer, né, por eles e tal, que eu acho que é o objetivo, né, de todo autor, você conseguir fazer com que quem está lendo o livro se importe com os personagens. Eu acho que isso rolou aqui no Jardim da Besta. Então, é uma leitura bem interessante mesmo. Como eu disse, eu não vou dar spoilers aqui da história, mas claro, em algum momento o grupo lá do Osíris descobre o paradeiro da besta, do Jardim da Besta, as duas histórias se unem, né, os personagens começam a interagir, e aí você vai descobrir, claro, os mistérios da história, você vai descobrir a origem, né, da besta, daqui, do jardim e tudo mais, qual é a relação, né, por que ela tem essa relação com a Adriele, qual é a relação que a besta tem com o passado lá do chefe, com o Osíris e tudo mais, e o livro tem um desfecho interessante, tá? Se você já viu muita série, já leu muita coisa, você automaticamente vai imaginando que a história vai terminar de um certo jeito, mas pelo menos aqui no caso do Jardim da Besta, a história tomou um rumo diferente do que eu havia imaginado. E isso é legal também, essa possibilidade de você de fato se surpreender com o final da história, e acho que é um desfecho interessante, é um desfecho legal. Então, é isso, Jardim da Besta, Universo Simulado, Luiz Cláudio Gonçalves. Eu não sei de verdade se existem ainda exemplares à venda, tá? Porque foi financiamento coletivo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os contatos, né? Para o site da Universo Simulado. Quem por acaso se interessar, entre em contato com o Luiz Cláudio para ver a possibilidade de adquirir o livro em PDF ou físico, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui, saber um pouquinho mais sobre o Jardim da Besta. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seu comentário para a gente continuar trocando ideias, tá? E a gente se encontra nas próximas resenhas.